Ei, amigão, ei, amigona, pra que esse desespero, pra que essa afobação? Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Aquieta seu coração que vai dar tudo certo. E eu me chamo Rodolfo Pereira. E eu sou Karen Feitosa. E hoje vamos dar início a mais um devocional. E o devocional de hoje está lá em Salmos, capítulo 46, versículo 10, que diz assim: Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Na versão NVI, diz assim, ainda lá no capítulo 46, versículo 10: Parem de lutar, saibam que eu sou o seu Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Às vezes a gente tem a sensação de que Deus não tá nem ouvindo a gente. Que a gente, poxa, mas eu oro, eu peço a Deus, eu falo com Deus, mas eu olho para um lado, olho para o outro e não vejo nada. Mas o que você precisa fazer é aquietar seu coração e mostrar que você tem confiança em Deus. Um exemplo aqui muito claro é que a Bíblia fala, que os discípulos estavam com Jesus no barco e de repente começou a acontecer uma tempestade. As águas começaram a entrar no barco, os discípulos ficaram desesperados e foram acordar Jesus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes Jesus já está no barco e você precisa estar calmo, porque às vezes não precisa dessa afobação. E agora? Eu vou morrer, agora nada anda, nada funciona. Então tenha paciência que tudo vai dar certo. Se Jesus foi capaz de parar o vento naquela tempestade e fez tudo se acalmar, Jesus é capaz de resolver qualquer problema na sua vida. Se Jesus parou o vento, o que é o seu problema? Não é comparando sua dor, que cada um tem a sua dor, mas o que é o seu problema comparado a tudo aquilo que Jesus já fez, entendeu? Se Jesus fez naquelas outras situações, Ele vai fazer na sua vida também. É só você ter fé e ter paciência. E uma coisa interessante sobre essa história é que os discípulos, quando foram acordar Jesus, eles olham para Jesus e falam: Mestre, não te importas que morramos? E na maioria das vezes a gente é assim, a gente se lamenta o tempo inteiro e a gente é muito dramático. A gente olha e pergunta: Deus, e aí, Deus, cadê? E aí, Deus, o Senhor não vai fazer? Minha vida tá assim, minha vida tá dessa forma. E na maioria das vezes Jesus já tá ali no barco do nosso lado, guiando a gente. E mesmo assim, por a gente não escutar a voz de Jesus, a gente fica ali naquele impasse de achar de que Deus não tá com a gente. Mas na verdade Ele tá no barco. E aí Jesus pergunta, Mas será que vocês não têm fé? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos se maravilham no final ali da história e perguntam, que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, os discípulos no final, que Jesus acalma a tempestade, reconhecem que Jesus é Jesus. E com isso a gente aprende aqui, nesse versículo mesmo aqui, sobre a tempestade, que às vezes a gente tem que parar de se lamentar, que a gente possa se lamentar cada vez menos e ter mais fé. Então a gente tem que se lamentar menos e ter mais fé. Porque às vezes é difícil, dizer assim, às vezes a nossa vida tá difícil, é difícil olhar e dizer tá tudo bem quando não tá tudo bem. Não, eu entendo essa questão de tá tudo bem, não tá tudo bem, mas se a gente ficar se martirizando sempre, nunca dá certo, não sei o que, nada vai andar de qualquer jeito, porque se a gente não tem a fé, você tem que acreditar, mesmo que você não tá vendo, você tem que acreditar ali, não, isso aqui vai melhorar, porque Jesus está comigo, se Jesus falou, Ele vai fazer, e pronto. Isso, e a Bíblia é muito clara nisso, Tem um versículo que agora eu não lembro exatamente onde tá, mas a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E ou seja, a gente agrada a Deus exatamente através da nossa fé, através da nossa confiança com Ele. E Deus também fala, que se a gente tiver a fé, a gente move montanhas. Então, eu sei que a gente não tem essa fé assim, de mover montanhas, senão eu já pensava aqui, a montanha se mover. Isso a gente sabe que ninguém tem na Terra, eu acho. Eu acredito que não, porque senão já tava... houve. Sim, já houve há muito tempo, talvez os discípulos, aquelas pessoas lá, mas no nosso mundo atual, se tivesse alguém assim, provavelmente já estaria morando com Deus no céu. Então, acho muito difícil. Mas a gente tem que ter uma fé parecida com essa, ou tentar ter essa fé. Então, hoje, com esse devocional, a gente aprende a importância de descansar no Senhor. Assim como Marta e Maria, acho que vocês devem conhecer a história de Marta e Maria, que Jesus foi até a casa delas, enquanto Marta corria para lá, corria para cá, cozinhava, arrumava a casa para agradar a Jesus, Maria ficou quietinha nos pés do Senhor, só ouvindo os seus ensinamentos. O que a gente pode aprender também com isso? Que não adianta a gente ficar para lá e para cá, tentar fazer isso, agradar, porque o que é importante é a gente ficar sempre nos pés do nosso Senhor, estar descansando nos pés dele e na sua presença, que a gente não pode abraçar o mundo. Claro que é importante, mas a prioridade é que a gente possa estar nos pés do nosso Senhor. A gente vê muitos exemplos na Bíblia, de pessoas que estavam ali muito preocupadas, muito ansiosas, querendo uma resposta de Deus. Na maioria dessas histórias, Jesus está exatamente ali do lado daquela pessoa e a pessoa não enxerga que é Jesus ali, que Ele tem poder para fazer.
E às vezes a gente tá tão preocupado com o problema que a gente não se volta diretamente para Jesus. A gente foca só no problema e foca de que a solução tem que ser da nossa forma. Uma coisa que a gente precisa parar para pensar é que nem sempre a resposta de Jesus, a resposta de Deus, o que Ele vai fazer, o que Ele vai melhorar nas nossas vidas é exatamente o que a gente quer. Por isso que a gente não pode se afobar, se agoniar, achar que as coisas têm que ser do nosso jeito. A Bíblia é bem clara, né? A gente precisa se aquietar, se acalmar e entender que Deus é Deus para fazer. E se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Ele tem poder para isso, poder para cumprir absolutamente tudo. Então a gente aprende com o devocional de hoje que Deus está no controle de nossas vidas e que a gente não precisa se agoniar, que tudo vai se resolver no tempo de Deus, na hora certa. Exatamente. Então acalma o teu coração e aguarda que Deus está preparando tudo e tudo da melhor forma possível. Deus tem o melhor para você, apenas aguarde. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam aqui no canal, curtam, comentem, compartilhem. Deixa seu like, deixa o like, é importante, porque quando você deixa o like, esse vídeo alcança mais pessoas que estão precisando dessa mensagem. Exatamente, não esqueça também de ativar o sininho, porque você será avisado toda vez que um vídeo novo for lançado. Então é isso. E a gente se vê sexta-feira que vem para o último devocional da semana. Exatamente, um grande beijo, graças e paz. Tchau, Deus abençoe. Tchau.